Olá, gente. Eu estou aqui no episódio número 13 e hoje eu estou com Hisham Mohammed. Ele é usuário de Linux há 20 anos e desenvolve software livre há quase a mesma quantidade de tempo. Ao longo dos anos, ele desenvolveu uma série de projetos de software livre, cofundou a distribuição Gobo Linux ainda na faculdade e criou o gerenciador de processos HTOP e o HTOP em inglês e o gestor de pacotes da linguagem Lua, o Lua Rocks. Atualmente, o Hisham é gerente de produtos na Kong, trabalhando na Kong Gateway, que é o gateway de APIs para microserviços de código aberto mais popular do mundo. Nas horas vagas, ele vem desenvolvendo um dialeto estaticamente tipado pela linguagem Lua chamada Teal. Hisham tem doutorado em informática pela PUC-Rio, na área de linguagem de programação, e como hobby na pandemia, tem postado suas aventuras musicais no YouTube. Hisham, um prazer enorme ter você aqui com a gente hoje. E a pergunta que eu sempre faço no começo da entrevista aqui, como é que foi o teu começo? Como é que foi o dia que você falou assim, esse negócio de programação que eu quero fazer para minha vida? Como é que foi isso para você? Bom, prazer estar aqui. Bom, o começo... Bom, eu sou velho, né? Então o começo faz tempo. Lá na época dos micros de 8 bits, ainda nos anos 80, o meu pai Meu pai deu um curso de informática e comprou um computador para o meu irmão mais velho, né? Porque o meu irmão mais velho, que eu era criança, ele era adolescente, então era aquela coisa, informática é o futuro, blá, blá, blá. E aí meu irmão fez um cursinho de Basic e a gente, né, ganhou em casa um clone de Apple II. Aí eu lembro vividamente quando eu tinha 6 anos de idade e eu vi o primeiro programa de Basic passar na tela, né? Aquela coisa, 10, print, Jorge, 20, go to 10, né? E a tela encheu Jorge, que é o nome do meu irmão. E eu lembro vividamente dessa cena, eu fiquei encantado com o computador. O meu irmão, depois de um ano mais ou menos, ele perdeu o interesse pela coisa toda. E o computador, eu meio que herdei ele. E aí eu comecei a brincar com o computador, né? No começo eu copiava os programas que estavam nos livros, mas aos poucos eu fui aprendendo. Então, como hobby de criança, né? Era o Apple II e o Nintendo, né? Brincando com o computador. E aí, lá na época, quando chegou mais ou menos na época do vestibular, assim, eu tinha várias outras ideias de outras coisas que eu queria fazer da vida, mas eu me dei conta que, quem sabe, eu transformasse meu hobby na minha carreira, né? Então aí acabei meio que, no último minuto, na verdade, escolhendo fazer informática mesmo, né? E dali começou, né? É muito interessante você ver a quantidade de gente que começou na computação exatamente assim, o Apple II ou o TK-90X, que eram os computadores da época da década de 80, né, do começo da microinformática. E você começou a digitar programas que vinham em livros e revistas e começou a se interessar mais. Mas e como é que foi assim? Você estudou alguma coisa no curso médio, em termos de programação? Você foi para alguma escola técnica? Como é que foi essa tua passagem do tempo que você era só usando o computador em casa, brincando, começando a entender, até você olhar assim e falar, eu quero ter um estudo mais formal nessa coisa, de repente eu vou para um caminho aqui no ensino médio que eu vou aprender computação. Como é que foi essa passagem, essa transformação? Pô, essa é uma pergunta muito interessante de pensar como se deu essa transformação. E isso é uma coisa que, olhando hoje, eu vejo uma grande diferença, né, em como se dá o processo de ter acesso a começar em informática. Porque se eu for lembrar do tempo que eu era um usuário passivo do computador, né, que eu aprendi a ligar ele e disparar o joguinho, até conseguir criar alguma coisa minha, uma coisa que eu lembro muito é que eu ganhei livros que ensinavam a programar, né? E eu acho que naquela época usar o computador e aprender a programar eram duas coisas muito intimamente relacionadas, né? O próprio manual que vinha junto com o computador era, de certa forma, um manual de programação, né? Ele já te mostrava os comandos e o que cada um fazia. Eu lembro de ganhar um livro chamado, literalmente, Basic para Crianças, né? E fazer os exercícios do livro e aprender coisas com ele. Depois, na época do ensino médio, eu tinha aula de programação no ensino médio também,
Mas naquela altura do campeonato, a aula do ensino médio meio que ensinava as coisas que eu já tinha aprendido nos livros, né? Então, eu acho que o que me deu um início realmente foi ter ido atrás de, né, né, ganho da minha família esses livros que ensinavam, né, os primeiros passos e revistas e esse tipo de coisa, né? Então realmente então ter acesso a material né, de aprendizado, acho que foi, né, foi o que fez a diferença ali. Isso é muito, muito bacana. Você teve acesso aos livros, você teve acesso à educação para levar a coisa à frente, né? E como é que foi a tua entrada para Unicinos, que foi onde você começou a tua história na área acadêmica, né? Como é que foi a tua sua ida do ensino médio para Unicinos aí no Rio Grande do Sul? Então, a Unicinos é uma universidade particular grande que tem na minha cidade, cidade natal, São Leopoldo, que é aqui na Grande Porto Alegre. Então, ali eu entrei num curso de informática, né, que na época se chamava informática com ênfase em software básico, e depois, quando chegou na época que eu me formei, o curso já tinha sido renomeado para ciência da computação, né, porque era informática software básico e informática na área de sistemas, né, que depois se tornou ciência da computação e sistemas de informação. Aí, como eu sempre era muito nerd, assim, e tal, na época eu nem sabia a diferença de um e do outro, mas eu lembro que eu olhei a grade do currículo, né, e aí o curso de software básico, apesar do nome básico, né? A gente não sabia o que era. O software básico significa, né, o contrário de software de aplicação, né? É um termo antigo que nem se usa muito mais. Mas eu lembro de chamar a atenção que tinha assim, sistemas operacionais 1 e sistemas operacionais 2. Né? Tudo tinha 1 e 2, né? Sei lá, computação gráfica 1 e 2. Esse curso aqui é o que vai, né, me aprofundar mais. Então eu corri atrás do curso de computação. E na minha formação, além, claro, né, do aprendizado em aula, né, uh, as duas coisas que mais me marcaram nesse período da faculdade foram ter acesso à iniciação científica, né, ter feito bolsa de iniciação científica, então ter trabalhado com pesquisa, né, nessa época, então eu fazia aula e depois eu ia para o laboratório da faculdade lá e aí então eu continuava, né, trabalhando e aprendendo, né. E a outra coisa foi o envolvimento com software livre, porque foi morando aqui né, hoje eu moro em Porto Alegre, mas na época morando na Grande Porto Alegre, enquanto eu estava na faculdade aconteceu a primeira edição do Fórum Internacional de Software Livre, né, que depois veio a ser o famoso FISLI, né, nem tinha essa sigla na época o nome. Então, e aquilo ali foi um ponto chave assim, né, na minha história, né, porque foi muito legal ir para um evento e conhecer, assim, ver as palestras, ver as pessoas que faziam os softwares que eu usava. Então aquela ideia que parecia ser muito distante, né, quando tu, sei lá, tu liga um computador e tem um Windows, quem faz o Windows? É a Microsoft, lá longe, em algum lugar e tal. E aí quando eu fui no Fórum de Software Livre, a gente viu palestras do Richard Stallman. Tá ali o cara que criou o GCC, o compilador C que você usa. E não só isso também, teve palestras de pessoal mais próximo, né? Tinha o gerenciador de janelas, o Window Maker, e aí o Alfredo Kojima, que é do Paraná, se eu não me engano, ele veio a Porto Alegre para dar uma palestra, assim, pô, sabe, o software de desktop que a gente usa, tá ali o cara que fez, assim, né, tipo, né, torna a coisa muito mais próxima, então foi uma abertura grande, assim, de passar aquela ideia, assim, sabe, de olhar assim, nossa, né, tipo, um dia eu quero estar lá do outro lado, eu também quero, tipo, fazer alguma coisa, dar uma palestra e compartilhar de volta, né, e realmente, alguns anos depois, eu tava dando palestra no Fórum de Software Livre, falando dos projetos, então, né, que foi eu e os meus colegas na faculdade, a gente começou uma distribuição Linux, fazendo nossas próprias, né, customizações do Linux e tudo mais, e foi assim que começou o meu envolvimento com o software livre, né, então isso aí foi chave e acabou guiando a minha carreira como um todo depois, né? É impressionante como isso abriu, como você falou, você ganhou a tua carreira e abriu um horizonte enorme para você também, né?
E você já conhecia o Linux antes da universidade ou foi com esse evento, dessas palestras que você teve a sua assim, introdução ao software livre e ao Linux? Foi aí que você conheceu o Linux ou você já conhecia anteriormente e já vinha se envolvendo anteriormente? Foi graças à faculdade, porque eu lembro quando a gente fez a cadeira de sistemas operacionais, quando a gente fez a disciplina de sistemas operacionais, foi quando basicamente nos mandaram, né, instalar Linux, usar o Linux pela primeira vez. Né? A gente podia usar no laboratório da universidade ou, né, quem tivesse coragem de, naquela época não tinha driver para nada, era uma briga conseguir fazer o Linux funcionar, né, era tentar rodar na própria máquina e tal, fazer dual boot, aquela coisa toda, né. Então, mas, né, a gente estava na faculdade, a gente tinha bastante tempo no fim de semana, e aí era a brincadeira da gurizada, tentar fazer o Linux funcionar. Então, aí foi ali, e isso foi, eu acho que um ano depois foi a primeira edição do Fórum de Software Livre, então ali eu usava, sei lá, no máximo um ano, né, ou menos que isso. Né? Então foi tudo meio junto, mas foi nesse contexto da faculdade, sim. E como é que foi essa ideia de você juntar os amigos na faculdade e vocês criarem a sua própria distribuição Linux? Qual foi a motivação para fazer isso? E como é que foi esse projeto? Como é que foi a participação? Como é que foi essa distribuição? Ainda é mantida? Como é que foi isso? É o Gobo Linux, correto? Correto. O nome é meio bobo, mas é justamente de propósito, porque era meio que uma piada interna entre a gente, né? Então, a ideia de como surgiu a distro foi uma coisa bem interessante, porque a gente tinha esse laboratório na faculdade, onde a gente tinha acesso a máquinas Linux, mas, sendo o laboratório da faculdade, a gente não tinha acesso a root, né? A gente não tinha acesso de superusuário para conseguir gerenciar as máquinas, né? A gente só tinha conta de usuário normal, a gente só tinha acesso a gravar arquivos dentro do próprio diretório do usuário e tudo mais. Então, naquela época, como a gente, né, gostava sempre de ficar experimentando com as coisas e cada dia saía uma versão nova de um programa, né, então não dava para ir pedir para o pessoal do laboratório instalar todo dia, cada vez que saía alguma coisa nova, a gente começou a compilar os programas nós mesmos e instalar dentro do nosso próprio usuário, né, dentro do nosso próprio diretório home. E aí chegou um ponto que a gente tinha tanta coisa instalada, com bibliotecas, com dependências e o diabo a quatro, ao ponto que quando eu me dei por mim, eu estava fazendo uma série de scripts que gerenciavam como se fosse basicamente um mini gerenciador de pacotes dentro do home. Assim. E aí, como eu não tinha acesso de root, o que eu fazia é que eu instalava como eu não tinha acesso de root, o que eu fazia é que eu instalava cada programa num diretório separado. Né, mais parecido como, sei lá, o Mac faz no Applications e outros sistemas operacionais, né, que não o modelo Unix padrão. Assim. E eu me dei conta que aquilo era mais fácil de gerenciar do que lidar com o próprio Linux que eu tinha em casa, né, onde era aquela mistureba de user lib, user share, e às vezes fica no, né, user sbin, às vezes está lá, né, e lembrando, a gente era até iniciante em Linux, então eu realmente achava essas coisas confusas. E chegou num ponto que eu comecei a compartilhar esses scripts com meus colegas e a gente estava usando direto, até o ponto que a gente falou, mas e se a gente fizesse o sistema inteiro ser assim, usando esse modelo? Né? Então, um belo dia, né, eu e o André, meu colega, a gente pegou o computador dele, formatou, usamos o guia do Linux from Scratch, que é um livro online que tem, onde ele basicamente lista todos os passos para você compilar todos os pacotes que formam uma distribuição Linux do começo ao fim. E aí, só que em vez de seguir tal e qual os passos do livro, a gente pegava a sequência do livro e fazia usando os nossos próprios scripts. Né? Então, e no final disso tudo, a gente conseguiu montar uma distro inteira onde todos os pacotes ficavam em diretórios separados. Né? Então, aí para remover um pacote era só dar, né, RM no diretório, para copiar de uma máquina para outra, era só pegar e fazer um targz, um pacote do diretório e colocar numa outra máquina. E aí isso aí foi uma coisa que a gente estava usando, assim, entre nós, tinha um grupinho de amigos e tal, e aí tinha um site muito popular na época, né, o Slashdot, assim, e aí depois de um tempo saiu uma notícia, né, no Slashdot, tipo,
falando do projeto, né? E nesse dia, assim, ele passou a ser... Nesse dia o projeto passou a ser conhecido, assim, ao ponto que eu lembro que deu... Tipo, o pessoal entrou em contato com a gente porque a gente estava servindo a imagem da distro num computador da faculdade, né? E nesse dia teve tanto acesso vindo do Slashdot que a faculdade ficava dentro da rede da RNP, né? Que é a rede de acadêmica da internet brasileira, e tipo, engasgou a rede da RNP naquele dia, né? De tanta gente tentando baixar a distro, né? Aí foi um dia de comemorar, assim. Hoje em dia a distro ainda existe, mas tipo, ela voltou a ser aquele hobby que era no início, né? Porque tipo, ninguém tem muito tempo para bom, manter uma distro, né? Ainda mais hoje em dia é um trabalho gigante, né? Mas a minha máquina, né, o computador que eu estou usando para falar contigo, roda Gobo Linux até hoje. Isso é sensacional, né? Que você tem a sua própria distribuição e mantida até hoje em produção. Você está usando o seu computador aí. E é incrível o potencial do software livre e como que isso também te ajuda no aprendizado, né? No momento que vocês estão juntando um grupo de amigos e criando as coisas e o aprendizado vai se espalhando e você também está criando aquilo ali, você está permitindo que outras pessoas tenham a possibilidade de usar aquele software também, se beneficiar e aprender alguma coisa com aquilo, é muito, muito importante. Richard, e falando um pouco mais sobre a faculdade, hoje em dia muitos perguntam assim, pô, vale a pena fazer faculdade? Não fale, eu tenho como aprender sozinho? Conta um pouco pra gente da importância que foi a faculdade na tua vida e como é que você acha que a tua vida teria sido diferente se você não tivesse feito a faculdade. Olha, a importância foi fundamental. Eu acho que, né, quem conseguir dar um jeito, tiver uma oportunidade para fazer, se tiver interesse em seguir por essa linha, né, por esse caminho, eu acho que super vale a pena, né? Eu acho que dessas histórias que eu contei aqui, né, fica muito evidente assim o papel que em todos os passos lá, desde criança, né, que as diferentes formas de educação tiveram e depois especialmente que a faculdade teve, porque coisas que eu vejo que a faculdade de computação me deu, né, em especial foram foi me desafiar para coisas que normalmente eu não teria me desafiado, né? Tá aí o exemplo, né? Imagina, só tinha usado um PC DOS, Windows, sei lá, né? O sistema operacional que vinha junto com o computador, né? E um belo dia a faculdade chegou lá e disse, não, agora tu vai tentar uma coisa diferente, né? E depois de instigar isso, bom, aí foi. Eu lembro que na época teve o BOS também, né, outros sistemas operacionais livres, a galera brincava com FreeBSD e assim por diante, né? Depois que tu abre a porteira, né, tu aprende a explorar mais. Então, acho que fazer a pessoa sair da zona de conforto, porque é muito fácil, na hora que tu aprende a fazer uma coisa, ok, aprendi uma linguagem, aprendi um framework, agora eu vou ser o especialista daquilo ali e a minha carreira vai ser aquilo ali. Só que, bom, né, muitas das coisas que eu aprendi naquela época não se usa mais, né? Então, o importante é eu aprender a aprender, né? E aprender a ficar se desafiando e encarando coisas novas, né? Então uma coisa foi isso, né? E a outra coisa foi me dar também muito aprendizado sobre os fundamentos, né? Sobre coisas que, tipo, né? Entender a base da computação para que toda vez que eu vejo uma tecnologia nova, eu sei colocar o que eu estou vendo em termos dos fundamentos que eu aprendi na faculdade até hoje, né? Então, quando eu saí da faculdade, na verdade, quando eu saí do mestrado, tipo, bem dizer, não existia container, né? Então, Docker, sei lá, qualquer coisa que é hoje em dia, Kubernetes, né? A tecnologia do momento não existia há 5 anos atrás ou não existia há 10 anos atrás, mas hoje, quando eu vejo cada uma dessas coisas, eu sei olhar e dizer, tá, o que eles estão fazendo estão fazendo uma camada de virtualização disso, de X, Y, Z, sistema operacional, blá, blá, blá. E eu lembro das coisas que eu aprendi, aqueles fundamentos que eu aprendi antes, que é totalmente diferente de tu abrir um tutorial, vamos aprender Kubernetes, vamos lá. Daí tu vai abrir um tutorial e vai dizer, para levantar o Kubernetes, você roda tal comando. Né? Isso é diferente de olhar para a tecnologia e entender assim, o que estava na cabeça de quem criou essa tecnologia, sabe? Isso aí eu acho que é uma base, né? A base teórica, né? Isso é uma coisa que
que o ensino te dá, assim, né? Que é muito mais difícil de aprender sozinho porque, né? Porque o mundo da teoria é tão vasto e se a pessoa vai sozinha tentar catar um livro atrás do outro, pode se perder nesse labirinto. E a faculdade tem uma coisa interessante de te dar, né, o básico, o primeiro passo de um monte de áreas. Claro que depois você vai se interessar mais por uma e menos por outra. Como, por exemplo, eu me interessei mais por linguagem de programação e, sei lá, menos por banco de dados. Ok, eu fui fazer uma pós-graduação em linguagem de programação e aí eu me aprofundei mais naquilo. Hoje, quando eu olho uma linguagem nova também, não é, né, não é decorar uns comandos, né? Eu olho uma linguagem e penso, ok, teoricamente, assim, o que ela está propondo de diferente, né? E quais são os aprendizados dessa linguagem que eu posso levar para as outras, né? Isso é uma coisa que a teoria te dá. Então, sim, eu acho fundamental. É que eu falo, né? Você não tem como começar a casa pelo telhado, né? Você tem que começar por baixo, né? E a fundação vai te ajudar a construir uma casa melhor, é exatamente o que você fez aí. E conta um pouquinho pra gente como é que foi. Você terminou a faculdade, você foi pro mestrado, e acho que você começou a trabalhar com o Roberto também, na PUC do Rio, né? E como é que foi essa mudança aí do Rio Grande do Sul? Assumo que você mudou para o Rio de Janeiro para fazer o mestrado, depois você foi para o doutorado. Como é que foi essa passagem, essa etapa da sua vida? Conta um pouco pra gente, por favor. Então, pois é. Quando, ao final da faculdade, eu já tinha bem certo para mim que a área que eu me interessava mais era a linguagem de programação, era esse mundo de, né, interpretadores, compiladores, né, as diferentes linguagens. Sempre me fascinei com isso. Eu acho que isso é uma coisa que eu me fascinei desde criança, porque eu lembro que o caderno do meu irmão, quando ele fez aquele cursinho de Basic, o caderno era uma aula de Basic, e a última página do caderno dizia, depois tem as outras linguagens, né? Que na época era Fortran, COBOL. Então acho que desde criança na minha cabeça eu sempre tive assim que aprender mais linguagens era tipo a continuação do conhecimento, né? E eu ficava aquela curiosidade, cara, como se fosse uma história que parava no meio, assim, né? Eu tinha todo o caderno de Basic e depois só falava assim, a coisa continua depois, que eu acho que era, sei lá, os outros módulos do curso que ele não chegou a fazer, alguma coisa do gênero. Então eu sempre tive uma fascinação por isso, né? E aí, e na época, as universidades aqui no Rio Grande do Sul, né, as universidades elas tendem a ter grupos de pesquisa que elas são né, mais ou menos fortes em determinadas áreas, né? Então, tipo, aqui os grupos de redes no Rio Grande do Sul são fortíssimos, assim. Mas não tinha nenhum grupo na época, né, pelo menos, não tinha nenhum grupo de pesquisa bem estabelecido na área de linguagem de programação aqui. Então eu sabia que se eu quisesse continuar estudando isso, eu ia ter que sair do Rio Grande do Sul, né? Então na época eu estava olhando PUC-Rio, Unicamp, UFMG, USP, né? Bom, eu apliquei para mestrado para todas elas. Mas, de novo, né, a história do software livre e tudo, né? Uma coisa que fez muita diferença foi que, acho que no ano anterior, numa das edições do Fórum Internacional de Software Livre, o Roberto, né, criador da linguagem Lua, veio para Porto Alegre dar uma palestra. Eu assisti a palestra dele, né? E Lua, né, para quem não conhece, é uma linguagem super utilizada na indústria, né? Eu lembro que na época o pessoal comentava que dizia assim que que só existia duas linguagens mainstream, assim, bem usadas no mundo que não tinham sido criadas ou nos Estados Unidos ou na Europa Ocidental, né? E eram Ruby, criada no Japão, que também é do primeiro mundo, né? E Lua no Brasil, né? Hoje a gente tem Elixir, né? Elixir, né? Que o José Valim, né? De São Paulo criou, né? Mas na época eram essas, né? Então era uma coisa muito assim, uau, né? Tipo, o pessoal ali fora do eixo, né? Dos grandes centros, né? Ali do primeiro mundo fazendo um trabalho, né? World class, né? Assim, e tipo, Lua encontrou vários nichos, assim, né? Tipo, mais recentemente tem sido usado bastante no mundo de redes, mas na época tinha estourado no mundo da indústria de jogos, né? Então, inúmeros jogos, olha, de Angry Birds no celular, World of Warcraft, né? Massive Multiplayer, passando por, né? Bom, a lista é enorme. Usa Lua, né? Tipo, eu já vi o pessoal falando assim, Lua é a JavaScript do mundo dos jogos. Então eu fiquei impressionado, assim, porque era uma combinação de, bom, é uma coisa que é software livre, é usado na indústria e era feito no ambiente de pesquisa, né? Então, tipo, combinava todos esses mundos que eu tinha interesse. Então aí, quando eu tive a chance, né, de ser aprovado para
entrar no mestrado da PUC, eu, bom, corri né, para essa oportunidade. Aí lá né, ali eu fiz o mestrado lá, né, e aí e nessa época do mestrado rolou o projeto para, né, um projeto FINEP, né, que é parceria governo, indústria e pesquisa, né? Então ali com esse projeto da FINEP eu trabalhei nesse projeto e uma das coisas do projeto era desenvolver o gerenciador de pacotes para linguagem, né? O LuaRox. Então né? Acho que a primeira vez que eu fui pago para fazer software livre, né? Foi ali no LuaRox durante o mestrado. Né? E você já conhecia o Lua antes de você começar o mestrado, ou o interesse apareceu depois que você assistiu a palestra do Roberto e na época que você estava procurando onde você ia fazer o mestrado? Foi aí que você começou com o Lua ou já conhecia antes? Como é que foi isso? Não, foi ali. Eu conhecia de nome, né? Tanto que eu me interessei por lá ver a palestra, né? Mas não usava Lua, não conhecia a linguagem, né? Então foi de ver a palestra, conhecer, né? E aí fui aprender para valer, me aprofundar quando eu entrei no mestrado realmente, né? Quando eu me mudei para o Rio de Janeiro para né, para trabalhar lá no Lab Lua, né? Que é o laboratório de pesquisa, né? Liderado pelo Roberto. E como é que foi essa mudança para o Rio de Janeiro? Foi que em época isso? Foi década de 90, por aí assim, mais tarde? Não, isso aí isso foi em 2004, né? Isso foi em 2004. Um, foi foi bacana, né? No início se mudar, acho que para qualquer lugar, ir para um lugar onde você não conhece ninguém, né? É bem complicado, né? Então mas fiz grandes amigos lá, tanto que voltei depois, né? Eu fiz o mestrado, e aí depois do mestrado eu voltei a morar no Sul, né? E aí concluí esse projeto, trabalhei mais um tempo nesse projeto FINEP, né? Para concluir esse projeto do LoreRox, que depois eu continuei como forma meio voluntária, assim, como hobby lateral, assim, por alguns anos eu continuei dando manutenção no LoreRox. Mas em seguida, aí eu fui trabalhar numa startup em Porto Alegre. Aí nesse tempo ao todo eu fiquei 5 anos em Porto Alegre, né, trabalhando nessa startup e tal. E aí depois veio aquela coceirinha da vida de pesquisa de novo, né? E aí eu resolvi encarar o doutorado, né? E aí pro doutorado eu voltei pro Rio de Janeiro e voltei pro Labelua e trabalhei mais uma vez com o Roberto, né? E aí eu fiz o doutorado lá de novo, né? Então, bom, a experiência foi positiva, senão não teria voltado, né? Com certeza, né? E você, conta um pouquinho sobre o trabalho do doutorado, como foi a pesquisa, o que você desenvolveu nessa época do doutorado, e explica um pouco pra gente como é que é você fazer um doutorado, que muita gente não jamais passou por um doutorado, né? Eu, por exemplo, eu fiz mestrado, nunca fiz doutorado, né? Conta um pouco para os nossos ouvintes aqui como é que é um doutorado, o que é envolvido e como é que é o trabalho de pesquisa. Uau, essa é uma pergunta interessante. Eu acho que eu não sei se eu já respondi ela alguma vez, então eu vou ter que pensar um pouco, mas é interessantíssima essa questão. Vejamos. Bom, o mestrado são oficialmente 2 anos, né? Bom, se não conseguir terminar a tempo, depende da instituição, você pode pedir uma extensão de prazo e assim por diante, mas geralmente tem a dificuldade de que a bolsa que você ganha para fazer são só 2 anos, e aí. Mas, então, grosso modo, o mestrado são 2 anos, e o doutorado, no Brasil, pelo menos, são 4, né? Então, um é o dobro do tamanho do outro. No mestrado, você faz. Você tem aula, né, no primeiro ano, e no segundo ano você está só trabalhando para escrever a sua dissertação. O doutorado é mais ou menos parecido, você tem aula, dependendo do aproveitamento de créditos, né, do próprio mestrado, você pode passar tipo 1 ano, até no máximo o segundo ano fazendo disciplinas, mas depois os outros 2 anos são exclusivamente para trabalhar, para fazer a tese. E aí o que é, né, qual é a diferença da dissertação de mestrado para a tese de doutorado, né? A maneira que o pessoal fala, assim,
e que eu acho que é uma simplificação, mas eu acho que ela resume bem, assim. Bom, quando você vai para o ambiente de pesquisa, você está né, aprendendo né, o que os pesquisadores estão estudando, aprendendo e desenvolvendo sobre a área de estudo que você escolheu. Então, assim, no mestrado, você chega até o estado da arte. Então, a tua dissertação, se eu vou falar do assunto X, no meu caso, o assunto era APIs entre a linguagem C e linguagens de script. Esse foi o tema da minha dissertação de mestrado. Então, no meu mestrado, eu fiz um levantamento sobre as APIs que existem, né? Tipo, entre C e Python, quando você vai fazer uma extensão Python, entre C e Lua, entre C e Perl, C e Java, né? Assim por diante. E eu fiz esse levantamento, apontei os prós, contras, o que cada um acertou, o que cada um errou, né? Então, assim, quando chegou no final do mestrado, pelo menos, né, no estado da tecnologia daquela época, assim, se você quisesse saber alguma coisa sobre esse assunto, era só ir falar comigo, porque eu estava na ponta dos cascos sobre aquilo ali, né? E mais que isso, né? Não só antes disso falar comigo, mas na verdade acho que até hoje, se você quiser ter um aprendizado estruturado sobre aquilo, você pode até hoje ir lá pegar a tese, né, pegar a dissertação, ou pegar né, os artigos que a gente publicou no assunto, e tem lá agora um material, né, de pesquisa para que outras pessoas possam ler aquilo ali, pesquisar e aprender sobre aquilo ali. Né? Na época, por exemplo, um dos resultados desse trabalho foi que quando a gente estava mostrando, né, os furos na API e tal, que às vezes acontecem nas linguagens, né, porque essas coisas muitas vezes elas são desenvolvidas de um jeito ad hoc, assim, né, precisa de mais uma função aqui, coloca mais uma função na versão nova, né, o desenvolvimento que acontece de forma orgânica. Certas coisas que aconteceram foi que, tipo, eu apontei que tinha algumas faltas na API da própria linguagem Lua, né, na época na versão 5.1 da linguagem. E aí quando, né, algum tempo depois, quando foi lançada a versão 5.2, veio as novidades da API, eu olhei, né, e todos aqueles problemas tinham sido sanados pelo Roberto, né, eu falei, bom, legal que a dissertação foi útil para alguma coisa, né, na época eu brinquei, né. Então, o mestrado é isso. O doutorado, a diferença da tese é que, né, como se costuma dizer na academia, que a ideia da tese é realmente avançar o estado da arte. Ou seja, na tese de doutorado é que você tem que realmente inventar alguma coisa nova, né? Você tem que dizer alguma coisa que ninguém nunca disse a respeito de algum assunto, né? Então, aí, como eu trabalhava com Lua já há muito tempo, na época que eu fiz o doutorado, né? Porque dali foi 2004, eu terminei o mestrado, voltei para Porto Alegre, fui para o doutorado, ali já era lá por, né? O doutorado eu terminei em 2017, então foi bem depois. Então, naquela época lá, eu resolvi trabalhar numa área meio diferente, que não era especificamente com Lua ainda, apesar de estar no Lab Lua, né? E ali eu fiz uma pesquisa, né? E aí, tipo, a dificuldade de achar o assunto de pesquisa do doutorado é esse, né? Você tem que achar alguma coisa que ninguém nunca disse ainda. Então, tem que escarafunchar e procurar uma área que ainda tenha sido menos explorada, né? E aí a área que eu peguei eram aplicações programáveis pelo usuário final, né? Então, te dar um exemplo mais clássico delas, planilha, Excel, né? O Excel, você olha uma planilha, não é uma linguagem de programação, a pessoa está ali usando. Só que tem aquela linguagem de fórmulas. A linguagem de fórmulas tem dependências entre as células. Então, tipo, quando tu vê, tu está descrevendo algoritmos ali dentro, né? Então, assim, as pessoas programam sem se dar conta que estão programando. Tem outros softwares, por exemplo, o Blender, software de edição 3D. Ele tem um modelo ali, um editor de texturas, onde você monta um diagrama com caixinhas e setinhas, uma ligando na outra, que na verdade você está descrevendo um grafo de operações que são transformações sobre as texturas. Aquele grafo de uma sequência de transformações é um pipeline, é um programa, né? Então tem toda essa área de muitos softwares onde a pessoa programa sem saber que está programando. E esses softwares geralmente tipo, não tem uma teoria de linguagem de programação por trás, né? Tipo, tem software de música que faz isso também, né? Onde a galera tipo, de música eletrônica faz diagramas extremamente complexos assim, para transformar ondas sonoras e tal.
Mas, assim, é um software que não foi criado por, né, como se fosse um compilador ou um interpretador, né, mas não foi criado por pessoal da área de linguagem de programação que entende aquela teoria toda por trás, né, que nem quando eu falei da importância da faculdade, eu disse, quando tu desenvolve uma coisa, é legal saber a teoria por trás. Então, tipo, é um software de música que foi criado por especialistas em música eletrônica e não por pessoal de linguagens, né? Ou um software de 3D que foi criado por uma galera que é especialista em computação gráfica, não em linguagens. Então, aí, quando eu comecei a pesquisar eu comecei a pesquisar e formalizar, né, as linguagens que estão por trás dessas aplicações, né? E aí eu também comecei a identificar quais são os padrões que as linguagens bem-sucedidas têm em comum, né? Quais são as coisas que elas, né, que elas fizeram diferente, quais são né, as eventuais falhas que elas podem ter, porque todas as outras fazem a coisa de um jeito, só essa aqui fez de um jeito diferente. Né? E isso aqui é uma coisa que nos fóruns dos usuários dessa aplicação apontam como uma dificuldade, mas eles nem têm a terminologia para dizer, sabe, que, nossa, isso é um erro de design de linguagem. Não, eles simplesmente acham, fazer tal coisa é difícil, né? Então, no doutorado, né, então eu desenvolvi uma teoria em volta, né, da formalização, né, do comportamento de aplicações programáveis por usuário. Né? Então, foi um trabalho com... Né? Então, tipo assim, já mostra um pouco a diferença do que é uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado. Né? A tese de doutorado tem esse peso teórico maior, é um trabalho feito por mais tempo, né, que tem mais essa coisa exploratória de ok, vamos achar uma coisa que realmente, né, que realmente ninguém explorou a fundo ainda, né? Então, e aí, bom, desse trabalho saíram um monte de ideias e coisas que eu penso em um dia revisitar, né? Na verdade, ano passado, né? Ano passado eu apresentei uma demo, né, um protótipo de um projeto novo que eu tô começando, onde eu mostrei algumas dessas ideias, assim, de coisas que eu aprendi no doutorado que eu comecei a botar em prática, né? Aí eu postei uma demo e fiz uma apresentação num congresso de live programming, né? De uma demo desse projeto chamado Userland, onde eu mostro um pouco dessas ideias na prática, assim. Então, bom, né? A gente tem que sempre achar novas brincadeiras para se divertir, né? Então, sempre tem um projeto futuro. Com certeza, e muito interessante essa tua explicação do mestrado lidando com o estado da arte e o doutorado, onde você tem que inventar algo novo, né? Você tem que passar do estado da arte e levar para um outro nível também. Muito interessante essa análise, essa explicação. Richard, em que época que você começou a desenvolver o HTOP? E acho que em português fala HTOP ou tem outra forma de falar? Eu acho que não, em português a gente fala HTOP mesmo, né? É engraçado, acho que eu falei HTOP a primeira vez, porque eu tava, sei lá, né, sozinho no meu quarto fazendo e pensando em português. E eu até achei graça a primeira vez que eu ouvi alguém falando HTOP em inglês, mas hoje em dia eu já tô acostumado, né, de conversar com o pessoal de fora que chama de HTOP, né? Então, a história de como, né, eu vou chamar de HTOP aqui que a gente tá falando em português, a história de como a HTOP surgiu, é uma história que eu já contei em palestra algumas vezes e eu gosto sempre de contar ela, porque eu acho porque a minha intenção quando eu conto essa história não é assim, nossa, agora eu vou contar pra vocês uma história de sucesso. Não, a minha intenção, porque eu acho que assim, o HTOP, né, de todos esses projetos, todo esse monte de coisa que eu falei agora aqui da minha vida, do meu trabalho, o HTOP é provavelmente o projeto mais bem sucedido, assim, né, tipo, no sentido de que é o software mais usado, né. Mas a minha intenção quando eu conto essa história é sempre incentivar as pessoas a começar os seus próprios projetos, né. Quando eu comecei o HTOP quando eu me mudei para o Rio de Janeiro, né? Naquele primeiro ano que eu estava no Rio, começando o mestrado, e tinha duas coisas. Uma é que eu tinha muito tempo que eu não conhecia ninguém, eu ficava meio que sozinho em casa, tava meio de bad, assim, meio na deprê lá, né? E, naquele início e tal, então eu tinha muito tempo. E a outra coisa era que eu queria aprender a linguagem C melhor, porque durante a faculdade eu meio que evitei C muito, assim, sempre, toda vez que tinha alguma coisa, você pode fazer o projeto e escolher a linguagem, sabe?
Então eu nunca fui escolher em C. Eu fazia em Pascal, eu fazia em Java, eu fazia em Assembler, mas não fazia em C os projetos, né? Porque na época eu não gostava de C. E aí, só que quando eu cheguei no mestrado, eu vi que eu ia ter que fazer coisas em C no mestrado, né? Lua é feito em C, e se eu tivesse que mexer em qualquer coisa, né, na parte interna de Lua, eu ia ter que saber isso, e assim por diante. Então, tinha aquela coisa de querer fazer um programa que resolvesse um problema que eu tinha, né? De todos, né? Eu já era usuário de Linux há alguns anos já, né? A gente está falando de 2004 por aí, eu já usava Linux, né? Desde 2000, assim, uns 4 anos. E de todos os programas de linha de comando, terminal e tal, o programa que mais me irritava era o Top, né? Que era o visualizador de processo e tal. Porque ele não deixava fazer scroll, ele só te mostrava o que cabia numa tela, então, tipo, se tu queria ver né, a quantidade de uso de memória de um processo e tal que não estava na lista, o que tinha que fazer? Tinha que, sei lá, aumentar o terminal, era muito tosco, né? Ou usar PS, mas daí não era interativo e tal. E o Top me irritava, assim, porque, tipo, sei lá, né, tipo, eu sabia que um programa de modo texto não precisava ser tão espartano do jeito que ele era, porque, sei lá, no MS-DOS tinha um monte de programinha, Norton Commander, não sei o que, né, que era feito em interface de caractere, mas era cheio de menuzinho né, e interatividade. Aí, bom, eu já né, na faculdade programava em Turbo Pascal, fazia um monte de programa com menuzinho, esse tipo de coisa, adorava fazer essas coisas. Mas em C eu nunca tinha feito. Então eu pensei assim, pô, se eu tentar fazer isso, né? Mas em C. Né? Então, assim, tipo, se você olhar o código do HTOP hoje, abrir até hoje, né? Estamos falando, sei lá, né? 15 anos depois, sei lá eu. Tem partes lá que ainda é código escrito naquele primeiro ano, e que não é o C mais lindo do mundo, não. Assim, é um C de iniciante na linguagem, né? Mas que tá lá, funciona e tal. Tem outras partes que foram feitas depois, tem partes que foram feitas por outras contribuições de outras, né, pessoas da comunidade que mandaram pull request no GitHub e tudo mais. O projeto, né, seguiu, mas o importante foi que naquele primeiro ano, bom, eu resolvi, né, tem aquela expressão em inglês que o pessoal fala no mundo do software livre, que é scratch your own itch, né, que é coça a sua coceira. Se tem uma coisa te incomodando, vai lá e faz né, o programa que resolve o teu problema. E isso aí foi o que eu fiz. Então, assim, no primeiro ano do HTOP eu estava satisfeito com ele. Eu falei, pronto, o programa está pronto e ele faz o que eu quero. Eu consigo navegar pelos processos, fazer scroll para cima e para baixo. Eu posso selecionar o processo que eu quero matar e apertar K e dar um Enter e matar ele. Né? Porque no top original tu tinha que digitar o número dele, tu não podia dar backspace, tipo, eram umas coisas assim. A interface era muito restrita, assim. Né? Hoje em dia o top evoluiu, bom, a gente está falando de novo, né? Teve mais uns 15 anos de evolução em cima do próprio top, mas e é interessante porque o top naquela época estava estagnado, assim. Hoje eu até sinto um pouco que o top evoluiu um pouquinho empurrado pelo HTOP, assim, porque várias coisas que o top não tinha, ele passou a ter e são coisas que o HTOP teve primeiro, né? Mas, assim, na época, realmente, assim, sabe? E geralmente quando eu falo em mais detalhe eu conto, assim, como realmente não foi um bicho de 7 cabeças fazer a primeira versão, né? Porque para ler o status dos processos do Linux, na verdade, é ler uma série de arquivos texto que fica naquele diretório /proc, então tu não tem que aprender nenhuma API complicada, assim. Basicamente, em termos de APIs e coisas, são coisas que, sabe, são coisas que tu aprende no primeiro, segundo ano da faculdade, né? Então, tipo, não era nada de programação avançada, realmente, era só a vontade de realmente sentar e fazer, né? Então, tipo, sempre quando as pessoas me perguntam como surgiu o HTOP, eu digo isso, assim, sabe? Olha, não é nada muito incrível, sabe? Eu sempre falo pra pessoa, assim, tipo, já falei em palestra, assim, qualquer um de vocês podia ter feito, assim, é só alguém tem que sentar e fazer, porque o top estava parado do mesmo jeito, sei lá há 15, 20 anos, exatamente igual, né? Tipo, então, se tem alguma coisa no computador que te incomoda e tu pensa assim, pô, mas se tivesse um programinha que fizesse tal coisa, ia ser tão melhor, sabe? Sente, começa, vai lá e faça, assim, sabe? Tipo, e assim, e também tu acha que tem a coisa, assim, de que não se põe a pressão, sabe? Se vai dar certo ou não, assim. Tipo, esses dias eu tava vendo que eu tenho uma pasta no meu diretório home aqui, né? Tem uma pasta chamada Projects. E dentro dessa pasta Projects, acho que tem umas
60 subpastas, assim, de um monte de coisa que eu... Algumas pastas eram Projects HTOP, Projects Lorox, Projects Gobolinux, coisas que realmente viraram projetos de anos e tal, mas tem um monte de coisa que nunca saiu, né, do int main, assim, né, do comecinho, ou que foi uma coisa que eu comecei a brincar numa noite e nunca continuei e tal. Tipo assim, tu nunca sabe no que as coisas vão dar, né? Tipo, assim, e também a medida do projeto ser bem sucedido, assim, não é, sabe, a fama ou seja o que for. Eu uso um editor de texto que eu mesmo fiz. E ele não é usado, tipo, basicamente assim, eu acho que ninguém mais usa. Tipo, tá lá no GitHub, é software livre e tal. Eu botei, mas não, tipo, não é popular e tal. Ele é simplesmente uma coisa que eu fiz pro meu próprio gosto, pro meu próprio aprendizado, né? Porque eu lembro... Esse foi meio que um desafio, assim, porque eu lembro de pensar assim, será que eu consigo fazer um editor de texto, assim? Mas depois que eu comecei a fazer, eu vi que eu tava conseguindo, eu falei, então eu vou fazer, tipo, todos os atalhos e todas as coisinhas ser exatamente do jeito que eu quero. Então, tipo, e agora eu fiquei muito mal acostumada, porque ele é um editor de texto feito, né, que nem roupa de alfaiate, assim, ele é feito tão sob medida pra mim que eu não consigo ter o mesmo nível de conforto em qualquer outra coisa. E a outra coisa que eu falo também é que escrever um editor de texto é menos trabalho do que aprender todos os atalhos do Vim. Menos trabalho que aprender os atalhos do Vim foi ótimo aqui. Vai abrir uma treta totalmente nova aqui agora, né? Mas, Hisham, e conta pra gente como foi essa tua ida para Kong e como é que é o teu trabalho lá. Conta um pouco sobre a tua parte como gerente de produto, o que você faz, o que é o produto que você está gerenciando, o que você está tentando realizar lá na Kong. Então, bom, acho que agora já deu para ver essa altura do campeonato de que a minha vida eu fiquei pulando, né, de projeto em projeto, várias vezes, e também, tipo, uma tônica nisso também é que eu sempre tive um pé na indústria, né, e no software livre, e um pé na pesquisa. Então, assim, quando eu terminei o doutorado, né, isso é uma coisa que também eu gosto de falar às vezes, assim, que o pessoal fala pouco, assim, né, tipo, uma coisa... aquela coisa assim, a gente devia falar mais sobre saúde mental, assim, né, sobre a saúde da pessoa, né? Então, assim, lá no final do doutorado, que foi uma coisa muito exaustiva, eu tava com um burnout gigantesco, assim, né? Tipo assim, eu terminei essa tese, mas eu não aguento mais, assim, eu não quero olhar mais pra cara disso por algum tempo. E aí, em vez de seguir a vida acadêmica, que seria a coisa mais lógica, ir lá fazer concurso para ser professor em alguma universidade, né, e assim por diante, eu resolvi aceitar o convite que me fizeram, né, para entrar para trabalhar numa startup, né, americana de São Francisco. Ali, né, o que aconteceu eu já era muito envolvido na comunidade Lua. O Kong, que é esse gateway de APIs, né, para microserviços, ele é feito em Lua. Então, o pessoal que faz o Kong, tipo, bom, várias pessoas que já trabalhavam lá eu conhecia da comunidade Lua já há bastante tempo e outras pessoas eu vinha conhecer em eventos de Lua, né, a própria, né, a empresa, né, a empresa que faz o Kong, né, que hoje a própria empresa se chama Kong, na época ela se chamava Meshape, foi uma das patrocinadoras do Lua Workshop. Então, o Lua Workshop, onde eu fui lá dar palestra, foi em São Francisco, na sede da empresa, eu conheci o pessoal. E depois teve a LuaConf, que foi uma conferência organizada que foi no Rio de Janeiro. O pessoal de lá de São Francisco veio para o Rio para também dar palestra. E aí rolou muita conversa ali, toda aquela coisa, o que você vai fazer depois do doutorado? Eu, pois é, tô de saco cheio agora, quero fazer uma coisa diferente. Aí rolou o convite para trabalhar lá, né? Então, né, no início eu entrei tipo, como né, engineer, assim, né, que eles chamam, né, ou seja, no time de desenvolvimento, né, a gente trabalhava no core team, que era o tipo time de desenvolvimento do gateway, né, open source, né, a empresa tem aquele modelo de negócio open core, né, onde tu tem o projeto software livre e também tem uma versão enterprise com suporte, features para grandes empresas e tudo mais, né, que é uma outra versão separada paga. E eu sempre segui trabalhando na versão base, né, na versão software livre, que é o fundamento no qual a empresa é construída. Assim, né? Aí segui trabalhando, né, nisso, agora eu já estou há
acho que uns 3 anos e meio na empresa ali. Então, nesses primeiros 2 anos eu estava na equipe de desenvolvimento, né? E nesse ano eu migrei para um desafio novo, né? De novo, né? Sempre de novo pulando de uma coisa para outra. E aí o desafio novo foi sair do time de engenharia e entrar no time de produto, né? Que é onde, né, onde aí como né, o título é Product Manager, né, gente, produto. Aí a gente trabalha com coisas como desenvolver, né? Aí a gente trabalha com coisas como desenvolver o roadmap das versões novas, né? Ver quais são as demandas que a comunidade de software livre e dos usuários do Kong tem, quais são as demandas que os clientes, né, da empresa, né, as empresas que usam o Kong Enterprise têm e que precisariam de funcionalidades no core do produto, ou seja, coisas que vão vir fazer parte das versões futuras, né? Então, fazer essa parte mais de planejamento, né? Que é porque à medida que a empresa cresce, né? E startups têm tem esse tipo de movimento, né? Onde né, tu entra na empresa, a empresa tem, sei lá, 40 pessoas, daqui a pouco tu olha, tu pisca, olha pro lado, opa, agora ela tem 100, agora tu pisca, opa, agora ela tem 150, opa, né? Tipo, a empresa vai crescendo, assim, com o passar dos meses. Então, à medida que a coisa cresce e precisou esse trabalho mais estruturado, né? Tipo, teve esse olhar mais planejamento, né? Que é um olhar mais parecido com o trabalho que tu faz no mundo de pesquisa, né? No mundo de pesquisa acadêmica mesmo, né? Então, eu lembro que na época todo mundo me olhava e dizia assim, pô, Richard, tu é o típico, né, hacker do software livre e tal. Será que tu vai gostar de mudar de cargo e ir para um cargo onde não seja programando todo dia, né? Tipo, acorda, vai programar, programa até o almoço, almoça, programa até, né, a hora de sair, assim. E eu falei, pois é, vocês não conhecem esse meu outro lado, porque, tipo, no mundo acadêmico também não é só programar, né? Tipo, eu tive que escrever uma tese lá, tá lá né, o calhamaço de 200 páginas, sei lá eu, né, e é muita coisa de ler e entender e comparar e fazer análises e assim por diante, né? Programar é parte, mas não é o, né, tipo, programar foi o estudo de caso da tese e tal, teve uma parte importante nisso, mas né, não era né? Não é o resultado final. O resultado final é o documento, é a tese. Né? Então, nisso eu vi né, nesse mundo de produto eu vi essa similaridade, assim, sabe? Eu trouxe um pouco do que eu tinha aprendido no mundo acadêmico, né? Para trabalhar com projeto, porque, pô, de novo, né? Fazer uma dissertação é um projeto né? Depois da disciplina, você tem um ano que tu tá só trabalhando naquilo, fazer uma tese, os últimos 2 anos do doutorado são só aquilo, então, tipo, são longos projetos grandes onde tu tem que ter né, o chamado deliverable, né? Tu tem que ter a entrega no final, né? E né, cumprir o prazo, atingir, ter ele aprovado e assim por diante. Então, nisso é muito parecido, né? Então, tá sendo uma experiência legal, assim, e também te dá uma visibilidade muito maior sobre como a empresa como um todo funciona, né? Porque quando tu olha nesse mundo de produto, tu tá falando com o pessoal de vendas, tu tá falando com o pessoal de desenvolvimento, tu tá falando com o pessoal de suporte, sabe? E aí tu tá vendo assim, olha, tipo, aquilo ali que a gente programava lá, a gente achava assim, não vai fazer problema nenhum se eu mudar isso aqui daquilo ali para aquele outro. Nossa, isso aí já vai gerar um sofrimento muito maior pro pessoal de suporte que vai ter que lidar com as demandas dos usuários que estão confusos com essa mudança, sabe? Então, tipo, quanto mais holística essa visão, assim, de ver todos os lados da empresa, né? E não só, tipo, né, tá lá com a cabeça dentro do editor de texto programando, te dá uma visão mais ampla, assim, né? Então, de novo, para mim, tá sendo uma oportunidade de aprendizado, né? Que eu acho que, olha, nessa conversa toda aqui, que tá sendo muito legal, assim, passar pela minha história inteira, tipo, quanto mais a gente conversa aqui, mais eu me dou conta que o aprendizado tá em todos os capítulos, né? E, de novo, assim segue. É o que a gente conversou sobre a fundação, né? E é bem interessante você olhar para trás no nosso papo aqui, que você começou falando que você assistiu uma palestra do Richard Stallman e aquilo acendeu aquela lâmpada na tua cabeça e você depois foi para um outro evento que você conheceu o Roberto, assistiu a palestra do Roberto, depois você foi para outro evento, você conversou com o pessoal da Kong. É interessante como esses eventos que foram um momento de transformação na tua carreira e também como toda aquela... Você foi desde que você ganhou o computador lá, que era do seu irmão, foi para você, você começou a ler os livros, você foi para o ensino médio, você foi para a faculdade, aquilo te apresentou os fundamentos da coisa, você foi para o mestrado, você começou a entender o estado da arte, você foi para o doutorado, você começou
foi aquela coisa que a gente foi desafiado a criar algo além do estado da arte, né? Em paralelo com isso, você começou a criar programas para resolver os seus problemas. Como isso tudo teve uma influência para te levar, para te ajudar no ponto que você está na sua carreira? É bem interessante de eu ouvindo aqui a tua história e ver isso tudo. Parece que o universo compactuou de uma certa forma para te levar ao ponto que você está hoje, né? É bem interessante de ver isso. E, Richard, conta um pouquinho mais sobre o que é o produto da Kong, o que o produto faz, o que esse é um gerenciador de API, como é que funciona isso, esse produto? Conta um pouco mais para a gente. E parece que você está trabalhando com Lua e Go nesse produto, correto? Sim. Bom, você fez vários comentários interessantíssimos, assim, acho que eu vou falar eles de trás para frente, assim, né? Então, vamos começar pelo último, né? Sim, então, um projeto que foi legal, um projeto que foi legal, que nessa parte, né, quando eu ainda estava mais diretamente envolvido no desenvolvimento, foi fazer a ponte entre Lua e Go, né, no software da Kong, né, para permitir, porque o software da Kong é um gerenciador né, um gateway de APIs, onde os plugins eram feitos em Lua, né, exclusivamente em Lua, e aí a partir de um ponto a gente adicionou suporte a Go, né? Então foi muito curioso porque tinha a ver com aquele trabalho que eu tinha feito lá atrás no mestrado, que era entre interoperabilidade entre linguagens, né? Só que na época eu estava trabalhando entre C e outras linguagens, né? C e Lua, C e Ruby, C e assim por diante. E aí foi entre Lua e Go, né? E na época eu também já tinha feito uma outra consultoria, na época do doutorado ainda, né? Para fazer uns trocados, né? Em paralelo, eu tinha feito um projeto desses entre Lua e Java também, né? Então, teve a ver com coisas que eu já tinha aprendido antes, né? Mas explorando num outro viés, né? Então, voltando agora para, né, a pergunta no comentário do meio ali, foi o que é o gateway de APIs, né? Bom, hoje em dia, né, tem se usado muito desenvolvimento de software com essa arquitetura de microserviços, né? Uma arquitetura que ficou muito célebre assim depois que o Netflix assim foi né, o grande estudo de caso, né? Que eles, né, o sistema do Netflix roda com né, na verdade milhares de programas independentes, né? Que eles chamam de microserviços, né? Então não é um grande monolito, não é o sistema, né? Eu lembro que uns tempos atrás alguém me perguntou, né, o que era que o Kong fazia, né? E era uma pessoa que não era da área de informática, né? Então eu tive o desafio de explicar na hora, assim, como é que, né, como explicar para uma pessoa que não é nem de informática, né? Tipo, uma pessoa, né, o que é. Daí eu falei assim, sabe quando você vai no banco ou na farmácia, alguma coisa assim, e aí a pessoa diz assim, não dá para usar agora porque o sistema caiu. Sabe? O sistema caiu, o sistema inteiro caiu de uma vez. Né? O sistema tá fora do ar. Já ouvi falar isso? Já cansei de ouvir falar. É horrível, né? É horrível. Falei, pois é. Hoje em dia, né, que as grandes empresas estão fazendo em vez de ter o sistema, elas fazem um monte de sisteminhas todos separados, onde eles interagem com o outro, né? E aí, se um cair, tipo, não tem problema, pelo menos o resto do sistema continua funcionando, né? Ou ele pode estar com uma performance degradada, ou especialmente se uma parte do sistema ficou sobrecarregada, pelo menos a outra não, né? O sistema inteiro não não afunda junto, né? Imagina o Netflix, você vai ter um serviço diferente que é o que te faz o streaming do vídeo, vai ter um outro serviço que vai te mandar a legenda, vai ser um outro serviço que vai te fazer o menu, vai ser um outro serviço que vai te fazer cada uma dessas partes, né? Então, assim, imagina, se dá problema na legenda, ninguém consegue assistir nada, se fosse né? Imagina, um bug na legenda, lá, dá um crash no sistema e derruba o Netflix para todo mundo. Não pode, assim, sabe? Tipo, se o sistema de legenda do Netflix estiver estragado, no mínimo, no pior das hipóteses, não vai conseguir ligar a legenda, mas o Netflix, o filme vai continuar passando, né? Tipo, essa é a coisa de uma arquitetura desacoplada, né? Só isso que ele te dá. E aí o que o Kong faz, ele é um componente que fica no meio de campo entre esses vários sistemas para garantir que, né, eles todos sabem falar uns com os outros. Ele faz coisas do tipo rate limiting, né, controle de sobrecarga, né, para garantir que, por exemplo, uma parte do teu sistema não consegue sobrecarregar a outra. Então o Kong entra no meio e diz, parou aqui, não pode mandar mais do que, né, tantas requisições por segundo. Internamente, dentro do próprio sistema, a gente não está falando do pessoal tentando fazer ataque da DOS de fora para dentro. A gente está falando que dentro, às vezes por um bug, sei lá, alguém faz um loop infinito e começa a disparar requisição de legenda loucamente, assim, sabe? Por um bug no setor do menu,
sabe? Então, tipo, o Kong tá no meio, né? Tipo, não no caso do Netflix, mas assim, usando o Netflix para explicar, para dar um exemplo do que é um sistema baseado em microserviço, né? Então, se uma parte, né, tipo, ou, né, um exemplo qualquer seria, né, o sistema que faz o billing, né, que admite as notas, o sistema que mostra o carrinho, o sistema que mostra a lista de sugestões, né? Então, tipo, que um não consiga derrubar o outro, garantir que as partes do sistema só tenham acesso, né? Uma só tem acesso à parte que precisa ter, e assim por diante, né? É um software de infraestrutura que roda lá atrás, né, na parte no mundo que o usuário não vê, entre os vários microserviços que formam o sistema que tu vê do outro lado, né? Então é isso que o Kong faz, né? Então ele é feito em Lua e toda essa lógica de negócio, por exemplo, o rate limiting é um plugin escrito em Lua, né? Que vai lá e conta quantas vezes a pessoa acessou, né? O sistema, né? Um serviço tentou acessar o outro, né? E aí bate o limite. Daí vai ter um outro plugin que é de autenticação, que vai verificar lá se a chave é válida e assim por diante, né? Então é isso que o Kong faz, né? E a primeiro comentário que você fez ali que eu achei bem legal, assim, que você falando sobre esses encontros e essas, né, tipo, ir na palestra tal, e depois, né, conhecer tal pessoa e assim, né, tipo, ouvindo isso a gente pensa, né, como a gente tem que ser grato pelas oportunidades que teve, né, e que, né, sei lá, né, começar pela, né, a minha família que me possibilitou, né, ter um computador desde criança, né, tipo, a gente em off, antes a gente estava conversando, às vezes, a dificuldade que é, né, as pessoas ter acesso, né, tipo, a ter um computador para poder começar, até tanta gente, e, né, tipo, ir na faculdade e ter acesso aí para ir nos eventos e conhecer as pessoas e tal. Então, acho, tipo, queria te dar os parabéns por essa iniciativa aqui, sabe, desse podcast, dessa comunidade, por tá propiciando esse tipo de encontro, sabe? Porque hoje em dia, né, cada vez mais, na época, claro, né, não sou tão dinossauro assim, porque na época que eu estava na faculdade já tinha internet, mas hoje em dia, como as comunidades estão mais online, né, tinha internet, mas não tinha rede social, né? Então, assim, as comunidades estão muito mais online, então, tipo, essas possibilidades desses encontros que eu tive, que ajudaram a construir minha carreira com tanta força, muito disso acontece online hoje em dia, né? Tipo, é gente que tu conhece pelo Twitter, né? Ou que nem, né? A gente que se conheceu, você me mandou um tweet dizendo, ei, vamos bater um papo no podcast, sabe? Então, assim, acho que assim, construir uma carreira, tipo, né, não é só construir o conhecimento técnico, né, é muito construir essa rede, construir os contatos, conhecer as pessoas, ir atrás, né, e se tiver oportunidade, dar os pulos, assim, né, e tipo, né, que nem, tipo, para mim na época, né, se mudar para o Rio de Janeiro foi um desafio, né, 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 e assim por diante, né, eu acho que se correr atrás das oportunidades, assim, né, e ser grato quando tem elas também, assim, né, e tentar fazer um bom uso, assim, né, e de novo queria concluir te dando os parabéns aqui, assim, sobre, né, essa iniciativa. Muito obrigado. Mas é interessante também, novamente, né? Como você falou, a gente se encontrou no Twitter. Eu mandei uma mensagem, perguntei se pode conversar, quer ser entrevistado, se eu topou, e a gente está aqui conversando e compartilhando essa história incrível, esse todo o teu conhecimento aqui e a tua carreira com as pessoas, né? Outras pessoas estão pensando em seguir caminhos semelhantes, né? E as pessoas estão no começo e pensando assim, pô, será que dá para fazer? E a pessoa vê coisas complexas e pensa, pô, como é que eu crio isso? Mas você tem que começar do básico, e vai evoluindo gradativamente, e as oportunidades vão aparecendo. E como você falou, você tem que ser sempre grato por aquelas oportunidades que vão acontecendo, que vão te levando à frente também. E, Richard, e planos para o futuro? O que você está pensando em fazer para o futuro? Que você falou que 2, 3 vezes é que você é velho, mas você certamente não é bem mais novo que eu, mas o futuro está aí. O que você pensa fazer para o futuro? Ai, ai, não. Então, pro futuro, olha, eu acho que a ideia é sempre novos projetos, assim, sabe? Agora, esse ano eu acabei por passar adiante o HTOP, né? Hoje eu não tô mais tocando no desenvolvimento dele, tem um grupo né, tem uma comunidade de voluntários na internet que desenvolve ele, né? Pessoal de distros e tal, galera também bem envolvida em software livre. E bom, sempre de olho em novos projetos, assim, né? Eu tô
Um projeto que é mais recente, que eu estou envolvido, é um dialeto, né, uma nova linguagem de programação, né, que eu tenho chamado de um dialeto de Lua, porque é uma linguagem derivada de Lua, né, com tipos, né, com tipagem estática, né, que eu chamei de teal, né, como a cor em inglês, T-E-A-L. Tá lá no GitHub já tem um pessoal mais, né, early adopter, mais aventureiro, que já tá brincando e me dando um feedback ótimo, assim, tá super divertido esse começo de um projeto novo, né, e é assim que a gente se sente jovem, né, tipo, quando tu começa, a sensação sempre de começar de novo, assim, né, tá sendo super legal, assim. Então, né, a gente falou aqui de projetos que começaram há 15 anos atrás, sei lá eu, mas agora tem esse aí que começou, sei lá, no passado, né, sabe, tá retrasado, sei lá. Então, assim, esse projeto novo tá bem legal, mas tá bem no começo também, né? Então, né, desenvolver isso tá sendo um hobby, assim, e tal. E tem, né, e eu tô em vias também de querer botar mais um foco nesse outro projeto que eu citei aqui, de passagem, né, o Userland, que é uma exploração das ideias, uma exploração na prática das ideias que eu estudei na teoria no doutorado, né? Então, esse aí eu fiz um videozinho com uma demo, assim, já demonstrando as ideias, né? Se botar userland.org, tá lá o vídeo, né? E espero transformar aquele protótipo num software, mais cedo ou mais tarde. Então esse é o projeto que tá me deixando empolgado agora, assim, pensando nele, assim. Mas acho que o segredo é esse, sempre achar novas aventuras, né? Novas coisas para se envolver e fazer, né? É o que mantém a vida interessante. Com certeza. E eu tenho certeza que a gente ainda vai ver muita coisa sendo feita por você e muitos projetos que você vai trazer para a comunidade. É só se você imaginar que o HTOP, e me perdoe que eu falo sempre inglês constantemente, para mim sempre foi o HTOP, né? Mas o HTOP, que é um projeto fantástico, e você já começou novamente lá no seu quarto, estava de saco cheio do top, e falou, pô, deixa eu fazer uma coisa melhor aqui. Você fez o HTOP, já tem uma comunidade toda formada, tocando o projeto à frente, né? E, Richard, mudando um pouco de assunto, uma coisa diferente aqui, dicas de livro, música ou filme aqui para os nossos ouvintes? Oh, uau! Bom, música é uma coisa. Música é a minha outra grande paixão na vida, assim, meu outro grande hobby. Foi uma coisa muito engraçada, porque com esse ano, com a pandemia, uma das minhas resoluções de ano novo era uma separação melhor do meu ambiente de trabalho, do meu ambiente de casa, em função de eu trabalhar remotamente, né, para uma empresa estrangeira. Né, por muito tempo eu trabalhei de casa, e aí eu comecei a trabalhar num coworking antes da pandemia, né? E aí a peça que era meu escritório de trabalho eu transformei no meu estúdio musical em casa, assim, né, com uma bateria eletrônica, uma guitarra, um teclado, e assim por diante, né? Aí, né, sou, né, roqueiro, adoro rock progressivo, esse tipo de coisa. Então, o engraçado é que na pandemia, né, todo mundo voltou para casa, então eu tô trabalhando, eu tô conversando contigo aqui de dentro do meu estúdio, né, o meu home studio musical, assim, cercado por instrumentos em todos os lados, assim. Então, tipo, né, de dicas que eu tenho é música, assim, né, e sei lá, tipo, tô empolgado que o Paul McCartney vai lançar um disco novo, depois de, né, bastante tempo. Ele vai lançar um disco McCartney 3, sendo que o McCartney 2 ele lançou em 1980. Tipo, ele vai completar a trilogia agora. Então é isso aí que você tá falando também, né? Tipo, galera continuar produzindo ao longo da vida, tá aí o cara, vai fazer, sei lá, 80 anos, não sei, assim, ele tá... O cara é um exemplo, assim, né? Então tô empolgado que o McCartney 3 tá pra sair. Então essa é a minha dica, fiquem de olho que tá saindo disco novo do Paul McCartney, né? E o cara continua fazendo coisa nova, cara. Isso é fantástico. É sensacional. Eu vou colocar as tuas aventuras musicais no YouTube aqui nas notas do episódio aqui. E você quer deixar alguma sugestão final aqui para os nossos ouvintes? Bom, a sugestão é seguir aprendendo, aprender sempre, sabe? E meter a cara, sabe? E ir lá, conhecer as pessoas, conversar com as pessoas, né? Não ter vergonha de bater um papo com seja quem for, não ter, né? Não ter receio de
não ter medo da tela em branco, né? Que nem aquela coisa do escritor, né? A famosa página em branco. Bom, o programador também muitas vezes tem isso com o editor de texto em branco, né? Quero fazer um programa, abre aquele editor e tá lá o cursorzinho piscando, dizendo, vai lá, começa. Cara, assim, ó, começa, não tenha medo, se não der em nada, não der em nada, e se der alguma coisa, tanto melhor, sabe? Esse é o conselho que eu sempre dou. Perfeitamente, excelente conselho. E você quer deixar alguma divulgação aqui de contato, rede social, alguma canal do YouTube que você quiser, que forma que as pessoas possam te contactar? Olha, hoje em dia para conversar comigo mais fácil está no Twitter, né? Então eu acho que você vai deixar os links aí junto com né, o material do podcast, pode ser meu Twitter mesmo, que é @richam_hm, né? Tem meu site que é richam.hm, né? Consegui um domínio bem legal. Então, né? Porque geralmente eu sou richam hm em todas as redes. Eu sempre tento pegar esse username, né? Sei lá, no Twitch, assim por diante. Então, né, os meus contatos estão ali, né? Se você sabe como escrever Richam, você sabe me achar. Geralmente essa é a parte mais difícil. Mas é hisham.hm. Esse é o meu site. Vou colocar tudo aqui nas notas do podcast. E, Richard, um prazer absolutamente enorme e eu queria te agradecer que a gente conversou por um pouco mais de 1 hora e eu aprendi muito e muito obrigado aqui por você compartilhar a tua história e o teu conhecimento aqui, que eu tenho certeza que vai ser de extrema utilidade para os nossos ouvintes aqui. Te agradeço muito pelo teu tempo e por compartilhar isso tudo com a gente hoje aqui. Um forte abraço para você, hein? Não, obrigado a você, o prazer foi meu. Nossa, uma alegria bater esse papo e mais uma vez, assim, parabéns por essa iniciativa, assim, sabe? Tô feliz de conseguir ser uma pequena parte disso, assim. Muito legal, valeu mesmo. Muito obrigado e um forte abraço, cara. Abração, valeu. Chegamos ao final de mais um episódio. Agradeço a todos a atenção e o nosso site é osprogramadores.com. Participem e até o próximo episódio. Um bom dia para todos.